Pessoal, bem-vindos a mais um curso aqui no canal da Universidade da Elétrica. É um curso sobre NR10. Quem está precisando do certificado de NR10, vocês podem assistir essa aula, acessar o nosso portal aqui, olha, https://ava.iptengenharia.com. Vocês vão localizar lá o curso, fazer a provinha e receber o certificado. Tá? Esse certificado vai ser assinado por um profissional de engenharia e por um profissional da área de saúde. Tá? O curso de NR10, vocês vão fazer uma provinha e pagar uma taxa de R$50 para esse curso. Obtendo nota 70% da prova, você vai receber o seu certificado. Você vai ter direito a 3 chances para fazer a prova. Então, assistam essa aula. Ao final da aula, acessem o nosso portal, pague a taxa de R$50, porque pagando essa taxa de R$50, você vai estar ajudando o canal da Universidade da Elétrica para a gente colocar mais cursos, colocar mais recursos para vocês. Assistam na sequência, lembrando, a taxa é de R$50. Vejam o curso que começa agora. Tratar de um tema muito importante, que é a NR10, que é uma norma de segurança em instalações e serviços em eletricidade. Eu vou dividir para vocês um conjunto de 3 videoaulas referente à NR10. E a primeira videoaula, que é a aula 01, nós vamos tratar das medidas de proteção e controle. Inicialmente, vou fazer uma pequena introdução sobre a NR10 para vocês. O que vem a ser a NR10? Gente, a NR10 é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Mas, o que ela estabelece? O que a NR10 estabelece? Bom, gente, ela estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, com o objetivo, gente, de garantir a segurança e saúde dos trabalhadores, que vão lidar diretamente ou indiretamente com os serviços ligados à eletricidade. Ou seja, a NR10, gente, é uma norma regulamentadora que visa garantir aos trabalhadores que lidam diretamente ou indiretamente com a eletricidade, garantir a eles o quê? Garantir a segurança e a saúde desses trabalhadores. Então, isso está tudo contido dentro dessa norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que é a que nós estamos discutindo nesse momento, que é a NR10. Onde se aplica a NR10 e não NBR10, que está escrito aí, tá, gente? Tem um erro de digitação. Na verdade, é NR10. Onde que se aplica a NR10? Como nós vimos que a NR10 ela tem o objetivo, né, de estabelecer os requisitos e as condições mínimas, né, para que garanta a saúde e a segurança dos trabalhadores, mas aonde ela se aplica, já que ela é uma norma relativa ao serviço de eletricidade, diretamente ou indiretamente, ela se aplica tanto na geração quanto na transmissão, distribuição e consumo da nossa eletricidade, incluindo, gente, não podemos esquecer, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação e manutenção das instalações elétricas. Gente, em quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades. Pois bem, já é possível vocês identificarem NR10, uma norma regulamentadora, número 10, né?
preconizada pelo Ministério do Trabalho, o que ela estabelece? Ela estabelece as condições mínimas, né, para que você tenha procedimentos de controle e sistemas preventivos, que garantam o quê, gente? Que garantam a segurança e a saúde dos trabalhadores, que lidam tanto de forma direta quanto indireta com os serviços de eletricidade, tanto na geração, na transmissão, na distribuição e no próprio consumo da energia elétrica, ou seja, da eletricidade. Então, essa norma é uma norma muito importante, né? E é exigido das empresas que os trabalhadores que trabalham com serviços ligados à eletricidade de forma direta ou indireta atendam aos requisitos estabelecidos pela NR10. Aqui eu apresento para vocês o nosso NR10, nosso bonequinho de NR10, que vai estar durante a apresentação sempre comentando com vocês. Bom, o que preconiza a NR10? O que estabelece a NR10? Eu dividi para vocês, num fluxogramazinho, num diagrama em blocos, na verdade, o que estabelece a NR10, quais os itens que ela trata. A NR10 ela trata das medidas de controle, já que a NR10, comentamos anteriormente, que é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que visa, né, implementar medidas que sempre visam a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores em eletricidade, de forma ligado diretamente ou indiretamente a esse serviço. O primeiro ponto são as medidas de controle. Essas medidas de controle visam isso, garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Essas medidas de controle, elas estão contidas no regulamento dessa norma, né, no item 10.2, se vocês quiserem fazer uma consulta e fazer uma leitura do item 10.2, que é o item relativo às medidas de controle. Depois, vem o outro item que a norma trata, que é a segurança em projetos. A segurança em projetos, ela representa o item 10.3 da norma. Essa segurança de projeto visa fazer com que os projetistas e os responsáveis pelo desenvolvimento daquele projeto sigam determinados requisitos estabelecidos pela norma, de forma a garantir a segurança, garantir a saúde dos trabalhadores em eletricidade, que trabalham diretamente ou indiretamente. Isso é muito importante. Outro item importante da norma é a segurança em instalações elétricas desenergizadas. Então, existem alguns procedimentos de instalações elétricas desenergizadas contidos na NR10 e representa o item 10.6 da minha norma, NR10. Depois, medidas de proteção. As medidas de proteção são medidas de proteção coletiva e medidas de proteção individual. As medidas de proteção coletiva, elas são descritas na norma no item 10.2.8. Vocês podem ler lá. No item 10.2.9 são as medidas de proteção individual que vocês podem estar lendo em maior detalhe na norma. Outro item aqui que surge aqui é a segurança em instalações elétricas energizadas. Nós temos procedimentos para a segurança de instalações elétricas energizadas e desenergizadas. A segurança em instalações elétricas energizadas, vocês podem estar vendo maiores detalhes no item 10.6 da norma. Depois, temos outro item que trata a norma, são sinalizações de segurança, ou sinalização de segurança, que visa garantir a segurança dos trabalhadores que estão ligados diretamente ou indiretamente aos serviços de eletricidade. A segurança, a sinalização de segurança, vocês podem verificar isso no item 10.10 da norma. Depois, procedimentos de trabalho. A norma estabelece alguns procedimentos de trabalho que são agregados aos procedimentos internos existentes naquela empresa.
Os procedimentos de trabalho, eles estão no item 10.11 da norma. Depois vem um item que trata a norma, que é a situação de emergência, que é muito importante esse assunto tratado pela norma. Depois, temos aqui agora a proteção contra incêndio e explosão, também tratado pela NR10. Depois, vem um outro assunto, que é a segurança na construção, gente, na montagem, operação e manutenção de instalações elétricas. Isso é importante, será tratado sempre visando, né, garantir a segurança, a saúde dos trabalhadores que lidam direta ou indiretamente com a eletricidade. Depois, um outro item muito importante que a norma trata, que são os trabalhos envolvendo alta tensão. Esse item aí é muito importante, e esse item, ele cabe aqui ressaltar, ele é o item 10.7 da norma, que trata dos trabalhos envolvendo serviços de alta tensão. E para finalizar, todo trabalhador, né, que trabalha direta ou indiretamente com a eletricidade, ele deve ter uma habilitação, ele deve ter uma qualificação, a capacitação e autorização desses trabalhadores. Os trabalhadores devem estar autorizados a executar um determinado tipo de serviço. A norma estabelece, né, a NR10, no item 10.8, ela estabelece esses requisitos necessários, né, para que a gente consiga manter uma segurança e a saúde dos trabalhadores que lidam diretamente ou indiretamente com a eletricidade. Então, vocês podem observar, todos esses itens aí, é tudo aquilo que estabelece a NR10. Então, na verdade, a NR10 é um conjunto, né, de elementos que vai permitir garantir a segurança, a saúde dos trabalhadores que lidam diretamente ou indiretamente com os serviços de eletricidade. Então, esse resumo são os pontos chaves e importantes da NR10. Bom, medidas de controle. Vamos iniciar pelas medidas de controle. Bom, as medidas de controle, né, a gente tem que imaginar o seguinte: nas intervenções em instalações elétricas, elas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e outros riscos adicionais. O que está colocando a norma? A norma coloca o seguinte em relação às medidas de controle: qualquer intervenção que você vai fazer em uma instalação elétrica, essa intervenção, gente, ela deve ser dotada de medidas preventivas que vão garantir o controle do risco elétrico ou de outros riscos adicionais. Ou seja, você vai adotar medidas para executar aquela intervenção na sua instalação elétrica de tal forma, né, que você antes adote medidas preventivas, né, medidas preventivas de controle, para que você tenha o risco elétrico sob controle. Bom, e para isso, a norma estabelece que você deve utilizar técnicas de análise de risco que deve ser adotada, né? De forma que essas técnicas de análise de risco, né, elas possam garantir a segurança e a saúde naquele trabalho relativo à eletricidade. Bom, gente, então, as medidas de controle, a norma deixa bem claro que todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas, né, medidas preventivas para reduzir o risco elétrico. Então, numa intervenção, numa instalação elétrica, antes devem ser tomadas medidas que vão minimizar o risco elétrico. Isso é o que estabelece a NR10 no quesito medidas de controle. Ainda continuando nas medidas de controle, as medidas de controle,
adotadas, né, na sua empresa, elas devem integrar-se às demais iniciativas da sua própria empresa. Sempre, gente, com o foco na preservação da segurança, da saúde e do meio ambiente do trabalho. Então, se você já tem internamente na sua empresa medidas, né, que garantam a integridade e a segurança dos trabalhadores que lidam com a eletricidade, a NR10, né, ela estabelece algumas medidas que vão integrar-se às demais iniciativas que você já utiliza dentro da sua empresa para garantir a segurança, a saúde dos trabalhadores e, muito importante, agregar as medidas já às iniciativas existentes na sua empresa. Continuando na medida de controle, um ponto muito importante, que as empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas. Então, suas instalações elétricas devem possuir diagramas unifilares que vão permitir e facilitar a leitura para execução de uma manutenção nas instalações elétricas ou verificar quais as zonas de trabalho que você vai estar realizando em cima do diagrama unifilar. Também as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Então, as empresas devem manter os diagramas unifilares e as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Por que isso, gente? Porque com o diagrama unifilar e com as especificações do sistema de aterramento, isso é muito importante porque é uma medida de controle que permite garantir na execução do serviço em eletricidade, garantir a segurança, a saúde dos trabalhadores ali envolvidos. Eu trouxe aqui para vocês agora um pequeno exemplo do diagrama unifilar, né? Esse diagrama unifilar, ele facilita o processo de manutenção e é obrigatório as empresas manterem esse diagrama unifilar. Vamos admitir aqui, bem simples no meu diagrama, que eu queira efetuar uma manutenção no ar-condicionado, no sistema de ar-condicionado, que representa aqui, gente, ar-condicionado ao circuito 5. Então, na hora de realizar a manutenção, eu devo realizar os procedimentos de desenergização que nós vamos estudar mais à frente. Então, eu tenho que fazer o desligamento desse disjuntor de 20 amperes, né? E outros procedimentos que são estabelecidos pela NR número 10. Então, gente, o diagrama unifilar, ele me dá uma visão das minhas instalações, da minha instalação elétrica, né? E também deve ser contido, além do diagrama unifilar, as especificações do sistema de aterramento, porque eu vou efetuar a manutenção, então tem que ter um entendimento do diagrama unifilar, né, e as especificações do sistema de aterramento. Isso vai garantir maior controle e esse controle se resume em segurança e saúde dos trabalhadores que estão ligados à eletricidade. Bom, ainda, falando das medidas de controle, vamos falar agora dos estabelecimentos que apresentam carga instalada superior a 75 kW. O que eu estou colocando e buscando da norma? Estabelecimentos com carga superior a 75 kW, eles devem constituir e manter o prontuário de instalações elétricas. Então, é obrigatório a existência do prontuário de instalações elétricas para estabelecimentos com carga superior a 75 kW, que é o que preconiza a NR10. Bom, o prontuário de instalações elétricas. O que é um prontuário? Bom, se a gente fizer um paralelo, quando a gente vai a um médico, ele mantém daquele paciente um prontuário. E nesse prontuário tem tudo relativo ao paciente.
qual o ano que o paciente foi, qual o mês do ano o paciente foi, quantas vezes o paciente foi. Então, ele tem ali o diagnóstico do paciente, as inspeções que o paciente fez. Na verdade, são as consultas realizadas, os exames realizados. E aqui, o prontuário de instalações elétricas não poderia deixar de ser, né, um conjunto de ações que permitem garantir, né, a segurança e a saúde dos trabalhadores. Porque com esse prontuário você tem um relatório daquele sistema elétrico, daquelas instalações elétricas. E esse prontuário das instalações elétricas, ele deve conter, né, segundo a NR10, no mínimo, procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde. Então, lá no prontuário tem que ter, né, esses procedimentos, instruções técnicas e administrativas da NR10. E deve ter a documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos. Ou seja, deve ter um laudo, né? Esse laudo contém as medições do sistema de aterramento e do sistema de descarga atmosférica, o SPDA. E outro item que a norma exige, o item C, que é a especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental. Então, é importante que tenha lá no prontuário uma especificação dos equipamentos de proteção. Qual a especificação desses equipamentos, né, de proteção coletiva e individual? Continuando ainda, no item D, deve estar contido no prontuário uma documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores. Então, deve ter no prontuário todos os trabalhadores que estão ali, contendo ali uma documentação que comprove a sua qualificação, sua habilitação, sua capacitação e autorização desses trabalhadores. Bom, e o item E, resultados dos testes de isolação elétrica. Então, tem que ter lá contido o resultado dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva. Então, é importante que no prontuário tenha os resultados desses testes de isolação dos equipamentos de proteção coletiva e de equipamentos de proteção individual, que nós vamos ver mais à frente. E o item F, certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas. E o último item, o item G, deve conter no prontuário das instalações elétricas, deve conter um relatório técnico de inspeções, ou seja, das inspeções atualizadas, com recomendações e cronograma de adequações. Bom, gente, isso tem o objetivo, né, de diagnosticar tudo o que é necessário, que vai permitir ao trabalhador que lida direto ou indiretamente com o serviço de eletricidade, garantir a ele a segurança, né, e a saúde desses trabalhadores. Continuando ainda no prontuário das instalações elétricas, as empresas, agora vamos para as empresas que realizam trabalhos em proximidade do sistema elétrico de potência. Como que eu devo atender em relação a esse prontuário das instalações elétricas dessas empresas que estão trabalhando em proximidade do sistema elétrico de potência? Elas devem constituir no prontuário que contemple as alíneas, né, ou os itens mostrados anteriormente, os itens os itens A, C, D e E, e vistos anteriormente. E também acrescenta-se 2 itens muito importantes nessas empresas que trabalham na proximidade do sistema elétrico de potência. Seriam 2 itens, que é a descrição dos procedimentos para emergência. Então, tem que ter uma descrição para o procedimento de emergência, as certificações dos equipamentos de proteção coletiva e individual. Então, isso para empresas que trabalham ou realizam trabalhos em proximidades do sistema elétrico de potência. Para a gente finalizar essa parte do prontuário, os documentos é muito importante. Todos os documentos
técnicos previstos no prontuário das instalações elétricas, gente, segundo a NR10, eles devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado. Isso é um item muito importante. Vamos agora falar das medidas de proteção. Medidas de proteção coletiva. Em todos os serviços executados em instalações elétricas, devem ser previstas e adotadas, prioritariamente, medidas de proteção, para minimizar o risco, né? O risco elétrico. Essas medidas de proteção coletiva, mediante a procedimentos, as atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores. Então, medidas de segurança devem ser estabelecidas, coletivas, para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. As medidas de proteção coletiva, vamos destacar quais são essas medidas de proteção coletiva. As medidas de proteção coletivas compreendem prioritariamente a desenergização elétrica. Então, ou seja, uma medida de proteção coletiva é a desenergização elétrica, conforme estabelece a NR10. E na sua impossibilidade, na impossibilidade da desenergização elétrica, o emprego de tensão de segurança. Então, essa desenergização é uma das medidas de proteção coletiva. Vamos entender o processo de desenergização. As instalações elétricas, elas possuem disjuntores. Então, no processo de desenergização, primeiro passo, deve desenergizar, ou seja, deve desligar o disjuntor. Você quer executar um trabalho, então, primeiramente, naquela zona que você vai estar trabalhando, naquele setor, você desliga o disjuntor. Assim, desligando esse disjuntor, você remove as cargas elétricas. O disjuntor, ele é o ponto que você pode manobrar. Por quê? Porque o disjuntor tem um extintor de arco, que evita acidente. Então, o primeiro passo é desligar o disjuntor. O processo de desenergização, segundo a NR10, ele deve ser feito com no mínimo 2 pessoas, ou seja, feito no mínimo por 2 pessoas. Ninguém desenergiza um sistema ou um sistema elétrico, as instalações elétricas, sozinho. Sempre no mínimo 2 pessoas. Isso garante a segurança. Então, o primeiro passo, sempre numa instalação elétrica, desligar o disjuntor que atende àquela zona que você vai estar trabalhando. Segundo passo, com a existência de uma seccionadora, uma chave seccionadora, após o desligamento do disjuntor, aí sim você pode realizar o desligamento da chave seccionadora. Essa chave seccionadora, ela não deve ser desligada primeiro do que o disjuntor, porque ela não tem extintor de arco. Isso pode provocar um acidente, Essa chave, ao ser desligada, ela garante visualmente que foi desligada. Porém, primeiramente, desligar o disjuntor está conectado a essa chave. Pode ser uma chave seccionadora ou o próprio fusível. Se for o fusível, após o desligamento do disjuntor, remova o fusível ou desligue a chave seccionadora. Essa chave seccionadora, gente, é muito importante observar que eu não posso fazer o desligamento dela. Por quê? Porque ela não tem capacidade de extinguir arco elétrico. E com o desligamento dela, ela permite a visualização que o sistema foi realmente desligado. Assim como o fusível também. Você pode ter o fusível ou pode ter a chave seccionadora. Sempre disjuntor primeiro, chave seccionadora ou fusível. Esse é o processo de desenergização. Agora, gente, tem também um outro processo que a gente deve seguir, que é estabelecido na NR10, que é o impedimento de reenergização acidental. Ou seja,
realizei a desenergização, agora eu tenho que impedir que acidentalmente alguém ligue o sistema. Por exemplo, em relação aos disjuntores, qual é o procedimento? Qual é o procedimento? O procedimento é extrair o disjuntor do local sempre que possível. Segundo ponto, nos fusíveis, o que eu tenho que fazer? Remover os fusíveis do local. Como que eu posso fazer? Qual outra medida? Eu posso, se eu não tiver como remover o fusível, eu posso colocar o lacre no fusível. Ou posso colocar um cadeado ou lacre no disjuntor da zona que eu estou trabalhando. Da mesma forma, eu tenho uma medida de impedimento da reenergização, eu tenho aqui a colocação, né, de um cadeado na chave seccionadora. Então, essas medidas visam o impedimento da reenergização. Outro ponto agora, né, que está até preconizado na norma, que é a constatação da desenergização. Você vai ter que constatar a desenergização através de painéis de luzes ou um voltímetro, né? Essa constatação do desligamento ela pode ser observada por luzes ou em um multímetro instalado no painel do quadro daquela zona que você está trabalhando. Se não existir isso, o que você vai fazer? Você pode verificar com o multímetro, selecionando na escala adequada, se aquela zona realmente se constata a sua desenergização. Esses três processos visam garantir a saúde e a segurança das pessoas que estão ali executando o serviço. Outro ponto importante que preconiza a NR10 é o aterramento temporário. O objetivo do aterramento temporário, gente, é fazer com que as partes abertas do circuito estejam no mesmo potencial elétrico, que neste caso é o potencial do terra, para evitar acidentes, né, por falta de não aterramento. Aí vocês podem observar algumas figuras onde eu tenho os instrumentais que permitem garantir esse aterramento temporário. Então eu tenho aqui as garras, aqui um poste, por exemplo, numa empresa de distribuição de energia, eu estou conectando os meus sistemas aqui abertos, né, eu conecto direto ao terra, evitando qualquer risco que pode trazer o trabalhador. E aqui também outros métodos que eu posso utilizar para o meu aterramento. Então, o aterramento temporário ele é estabelecido dentro da NR10 sempre que possível. Bom, agora vamos às medidas de proteção coletiva. Eu quero falar agora de algumas sinalizações. Essas sinalizações também ajudam na proteção. Sinalização de risco de morte, né? A caveirinha ali indicando eletricidade, alta tensão, choque elétrico, risco de choque elétrico, eletricidade aqui sinalizando a chave geral e alguns outros dispositivos de sinalização que vão permitir, né, reforçar as medidas de proteção. E é de uso coletivo, né? Você põe uma faixa amarela de isolação, ali protege, as pessoas vão chegar e vão estar ali destinando a um trabalho, elas não vão entrar naquela área. Então, esses exemplos visam a mostrar para vocês que essas placas de sinalizações, elas reforçam as medidas de proteção disposto na NR10. Agora vamos aos dispositivos, né, de proteção individual, né, que é o EPI, que a gente chama. Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva elas forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes, gente, para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos, são os EPIs, e adequados às atividades desenvolvidas, em atendimento ao que está disposto na NR6. Bom, as medidas de proteção coletiva compreendem-se prioritariamente, as medidas de proteção coletiva que eu tinha colocado anteriormente, elas compreendem a desenergização elétrica, conforme a NR, e na sua impossibilidade, o emprego que a gente tinha comentado de tensão de segurança. O aterramento também das instalações elétricas deve ser executado conforme a regulamentação estabelecida.
pelos órgãos competentes e, na ausência desses órgãos competentes, deve atender às normas internacionais. Bom, aqui eu tenho os equipamentos de proteção individual. Então, eu tenho um capacete, que o trabalhador tem que utilizar. Tem o óculos de segurança, aqui o óculos de segurança, o item 2. Tenho os protetores auditivos, eu tenho em formato de concha, e aquele que coloca, encaixa no ouvido, auricular. Tenho um respirador. Tenho também luvas. Essas luvas aí tem, inclusive no prontuário, tem que ter, né, o teste de isolação desses equipamentos. Essas luvas têm diversos níveis de tensão, né, tensões para baixo, sistema de baixa tensão, né, 380, aí luvas até 1000 volts e assim sucessivamente. O uniforme, que é uma roupa bem robusta, né, para aumentar a resistência do operador, da pessoa que está trabalhando. O cinto completo e a bota de proteção, né, se possível com um bico de borracha, um bico de aço, por exemplo, ou uma bota que vai te dar uma robustez maior, aumentando a sua resistência elétrica. Bom, gente, para executar e para apresentar, na verdade, para vocês essa videoaula, eu utilizei a norma regulamentadora NR10 do Ministério do Trabalho e a NBR 5410. Agora vocês estão aptos, né, para dar continuidade à videoaula 2, vendo alta tensão, não dando continuidade à aula 01, que é a aula relativa às medidas de controle e segurança, né? Aqui agora a gente vai tratar da segurança e trabalho envolvendo alta tensão. Bom, segurança em projetos. O que a NR10 preconiza? Os projetos de instalações elétricas devem especificar dispositivos de desligamento de circuitos. Olha, gente, isso é importante nas medidas de controle. Então, nos projetos de instalações elétricas, deve estar especificado ali os dispositivos de desligamento de circuito. Senão, não tem como identificar qual circuito, né? Se não tem um diagrama unifilar, como é que eu vou identificar qual o circuito? Qual a identificação desse circuito? Outro ponto importante, os dispositivos devem possuir recursos para impedimento de reenergização, como vimos lá nas medidas de controle, são medidas de controle coletivas. Então, deve ter dispositivos que possam impedir a reenergização. Vou colocar um cadeado, vou colocar um lacre, né? São medidas, ou até mesmo, se isso não for possível, aqui que eu tinha colocado anteriormente, né? Reduzir a tensão também. Então, aqui é importante, segurança em projetos. Os projetos de instalações elétricas devem especificar os dispositivos de desligamento de circuitos. Os dispositivos devem possuir recursos para o impedimento da reenergização. E nós vimos os procedimentos de impedimento de reenergização. Colocação de cadeado, né, ou a remoção do próprio disjuntor, do fusível. No caso da chave seccionadora, nós vimos lá um cadeado. Bom, o projeto elétrico, já que estamos falando de segurança em projetos, o projeto elétrico deve prever a instalação de dispositivos de seccionamento de ação simultânea, sempre que for possível, gente. E o projeto elétrico deve permitir a aplicação de impedimento de reenergização do circuito, ou seja, sempre desenvolver um projeto que permita com que os dispositivos possuam possibilidades de impedimento de reenergização. Isso é o que a gente está falando sobre segurança em projetos. Outro ponto importante, ainda segurança em projetos, o projeto de instalações elétricas deve considerar o espaço seguro quanto ao dimensionamento e à localização de seus componentes e as influências externas, quando da operação e da realização de serviços de construção e manutenção. Muito importante atender a esse item, né, relativo, né, ao dimensionamento e à localização
de seus componentes do projeto elétrico. Bom, outro ponto, os circuitos quais os circuitos? Os circuitos de comunicação, sinalização, controle e tração elétrica, eles devem ser identificados, gente, e instalados separadamente, salvo se a tecnologia permitir que eles possam ser instalados integrados ao sistema elétrico, né? Então, isso aqui é importante porque isso visa a garantir a segurança do projeto. Essa segurança em projetos vai garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, ou seja, os circuitos de comunicação, sinalização, controle e tração, eles devem ser identificados e instalados separadamente, salvo se a tecnologia permitir a instalação integrada. Outro ponto ainda sobre a segurança em projetos, o projeto ele deve definir a configuração do esquema de aterramento. Então, o projeto ele deve definir qual é o esquema de aterramento. TNSC, TNS, TT, IT. Tá? Eu dei um exemplo aqui, por exemplo, conforme estabelecido pela 5410 de 2008, que é uma norma de instalações elétricas para baixa tensão. Tá? Só estou dando um exemplo para vocês que a segurança em projeto, segundo a NR10, o projeto deve definir a configuração do esquema de aterramento. E como exemplo, eu estou colocando para vocês uma das normas que é a NBR 5410, que estabelece os esquemas de aterramento para baixa tensão. Os projetos ainda devem definir a obrigatoriedade ou não da interligação entre o condutor neutro e o de proteção. Isso tem que estar especificado no projeto. E a conexão à terra das partes condutoras não destinadas à condução da eletricidade, ou seja, as carcaças, as massas dos equipamentos. Então, é importante ter uma segurança nos projetos elétricos, seguir o que a NR10 solicita, que é definir o tipo de configuração, que é estabelecido por normas. Um exemplo que eu dei é 5410, para baixa tensão, tá, gente? E os projetos devem definir a obrigatoriedade ou não da interligação entre o condutor neutro e proteção e conectar as partes ao terra, são aquelas partes não condutoras. Isso é muito importante. Ainda continuando a segurança em projetos, todo projeto, sempre que possível, deve prever condições para a adoção de aterramento temporário. Então, gente, sempre que possível, todo projeto ele deve prever as condições para a adoção de aterramento temporário, que são medidas de controle coletivo, que nós vimos na aula 01. O projeto das instalações elétricas deve ficar à disposição, isso é muito importante. O projeto, segundo a NR10, o projeto das instalações elétricas deve ficar à disposição dos trabalhadores autorizados, das autoridades competentes e das pessoas autorizadas da empresa. Então, as pessoas têm que ter acesso aos projetos elétricos, sempre que autorizadas, As autoridades competentes, os trabalhadores ali autorizados, capacitados, Isso é muito importante. Dando continuidade na segurança em projetos, o projeto elétrico ele deve atender, segundo a NR10, ele deve atender ao que dispõe as normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho. Por exemplo, a NR10. As regulamentações técnicas oficiais estabelecidas e, principalmente, também ser assinado por profissional legalmente habilitado. Isso é muito importante na segurança dos projetos elétricos, que vai refletir na segurança e saúde dos trabalhadores que estão ali lidando direto ou indiretamente com a eletricidade. Bom, segurança em projetos, memorial descritivo. Bom, o que é o memorial descritivo? Então, segundo a NR10, deve ter uma especificação das características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros riscos adicionais. Então, no memorial descritivo do projeto, deve ter as especificações
né, das características relativas à proteção contra choque elétrico, queimaduras e outros riscos adicionais. Indicação de posição dos dispositivos de proteção, de manobra dos circuitos elétricos. Verde, desligado, e vermelho, ligado. Então é muito importante que isso esteja contido no memorial descritivo do projeto. Indicação da posição dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos. D, desligado, L, ligado. Verde, ligado, e vermelho, desligado. Deve também ter no memorial descritivo a descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos, recomendações de restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes das instalações. Então, isso visa dar uma segurança em projetos que reflete a segurança e a saúde dos trabalhadores que lidam direta ou indiretamente com a eletricidade. São exigências da NR10. Bom, agora vamos falar da segurança na construção e manutenção das instalações elétricas. As instalações elétricas, elas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma, gente, a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e dos usuários também, e serem supervisionadas por um profissional autorizado, como dispõe a NR10. Então, as instalações elétricas elas devem ser construídas, operadas, reformadas, ampliadas, né, e inspecionadas de forma a garantir a segurança, né, a segurança dos trabalhadores e dos usuários. E elas devem ser supervisionadas por profissionais autorizados, capacitados e tudo mais. Bom, ainda continuando na segurança na construção e manutenção, nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente. Eu estou trabalhando numa instalação elétrica com a tensão de 30.000 volts. Eu vou ter que trabalhar um equipamento adequado àquele nível de tensão, né? Por quê? Porque isso você vai preservar as características de proteção, respeitando as recomendações do fabricante e as exigências e as influências externas. Então, nos locais de trabalho, só podem ser utilizados equipamentos e dispositivos e ferramentas compatíveis com a instalação elétrica existente. Não adianta eu estar com uma tensão de 30.000 volts e estar trabalhando ali com um equipamento que não suporta essa tensão. Principalmente os equipamentos de proteção individual também. Isso vai preservar, né, a saúde e a integridade dos trabalhadores. Isso é muito importante, esse item, segurança na construção e manutenção. Ainda continuando na segurança, na construção e manutenção, os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibidos utilizá-los para armazenamento ou guarda de qualquer objeto. Então você tem lá uma sala da entrada do sistema elétrico do seu prédio. Aí o síndico resolveu transformar aquilo em um depósito de materiais. Isso é proibido, porque a NR10 preconiza os serviços, os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo proibido tornar um ambiente como um depósito de materiais ou qualquer outra atividade que não seja o fim elétrico. Bom, ainda continuando agora, segurança em instalações elétricas desenergizadas. Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho. Então, você vai trabalhar numa instalação elétrica desenergizada, elas somente serão consideradas desenergizadas quando liberadas para trabalho.
mediante a procedimentos apropriados que nós vimos anteriormente, que garanta a segurança e a integridade dos trabalhadores. É importante efetuar todos os procedimentos de desenergização e impedimento de reenergização, como nós vimos na aula 1, são medidas de controle. Então, o trabalho só vai estar liberado desde a desenergização, impedimento e a constatação da desenergização. São medidas de controle que nós vimos na aula 01. Bom, continuando agora em segurança em instalações elétricas energizadas. Os trabalhadores devem receber treinamento de segurança para trabalhos com instalações elétricas energizadas. Inclusive, é o anexo 2 da NR10. Os trabalhadores devem receber treinamento de segurança para os trabalhos com instalações elétricas energizadas. As atividades devem ser suspensas pelo responsável daquela atividade quando se verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Então, você deve suspender as atividades quando você detectar, uma situação ou condição de risco não prevista. O responsável por aquela atividade tem que interromper, conforme estabelecido a NR10. Agora, trabalho envolvendo alta tensão. Vamos falar um pouquinho. Os trabalhadores que intervenham nas instalações elétricas energizadas com alta tensão, eles devem exercer suas atividades dentro dos limites estabelecidos, como zonas controladas de risco. Os serviços elétricos em alta tensão e no sistema elétrico de potência não podem ser realizados individualmente. Isso é muito importante. Eu não posso ter uma pessoa executando um serviço no sistema elétrico de potência sozinho. Então, não deve ser realizado individualmente. Bom, continuando ainda, aqui eu tenho uma tabela que foi extraída da NR10, é a faixa de tensão nominal da instalação elétrica em kV, o raio de delimitação entre zona de risco e controlada em metros. Aqui eu tenho o raio RC, que é o raio de delimitação entre a zona controlada e livre em metros. Eu vou pegar um exemplo, uma tensão, por exemplo, maior do que 45 kV e menor do que 60 kV. Qual é o raio de delimitação entre a zona de risco e controlada em metros? Está aqui, 0,83 metros. E o outro raio, que é o raio de delimitação entre a zona controlada e livre em metros. Vamos aqui na tabela, 1,9 metros. Então, isso são faixas de tensão nominal e o raio de delimitação entre zona de risco e zona controlada em metros. E o RC, que é o raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros. Então, a zona controlada e livre em metros, 1,9 metros. Então, o trabalhador que lida em alta tensão, ele tem que entender essas zonas e trabalhar dentro desses limites. Aqui eu tenho uma tabela, uma figura extraída da NR10, distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre faixa. ZL é a zona livre. ZC é a zona controlada, restrita a trabalhadores autorizados, gente. ZR é zona de risco, restrita a trabalhadores autorizados e com adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados. Então, aqui, zona de risco, trabalhadores em alta tensão. IPE é o ponto da instalação energizado. ISI, superfície isolante, construída com material resistente e dotada de dispositivos de segurança. Então, eu tenho aqui o ponto
aqui o PE, o ponto da instalação energizado. Aí eu tenho o ZR, que é a zona de risco. Nessa zona de risco é restrita aos trabalhadores com a adoção de técnicas e instrumentos adequados e apropriados. Então, está aqui essa sim, a zona de risco. Tem a zona livre. Olha aqui a zona livre. Está bem aqui, olha. Zona livre. Então, aqui as pessoas podem circular normalmente. Zona de risco, somente os trabalhadores autorizados nessa zona aqui, né? E ainda vocês podem observar essa distância. Qual é essa distância? RR, distância de risco. Suponhamos que o trabalho seja, no meu exemplo anterior, maior ou igual a 45 kV e menor do que 60 kV. Qual que é esse raio de risco? 0,83 metros aqui, olha. Qual é o RC? Raio de risco, raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros. Olha para vocês verem essa distância. Se eu pegar aqui no meu exemplo, 1,83 metros. Então, esses critérios são estabelecidos pela NR10 e devem ser, né, adotados em todos os procedimentos de trabalho envolvendo alta tensão. Continuando ainda, eu tenho aqui as distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre, com interposição de superfície de separação física adequada. Da mesma forma, zona livre está aqui, né? Aqui é o ponto onde está energizado. Eu tenho a zona livre nessa região aqui. Aqui eu tenho a interface interpondo, né, a superfície de separação física adequada. Você colocou aqui uma superfície. Esses dados são dados extraídos da NR10. E aqui a gente finaliza a aula 02 com bibliografia ANR. Essa aula eu vou falar para vocês alguns temas importantes sobre a proteção contra incêndios, sinalizações, procedimentos de trabalho e habilitação dos trabalhadores que estão ligados direto ou indiretamente com a eletricidade. Proteção contra incêndio. O que a gente tem a discutir sobre a proteção de incêndio? Segundo a NR10, nas áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos, devem ser dotadas, na verdade, de proteção contra incêndio e explosão. Aí vocês podem consultar também a NR23, que lida desse sistema de proteção contra incêndio e explosão. Bom, projeto de combate e detecção de incêndio, ele visa proteger a edificação, né, como um todo. Na verdade, eu tenho aqui um exemplo dos extintores, né, que podem ser utilizados no sistema de proteção e combate à detecção de incêndio. Então, segundo a NR10, as áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção contra incêndio, né, extintor, por exemplo. Bom, proteção contra incêndio ainda. Devem ser adotados dispositivos de proteção com alarme e seccionamento automático de incêndio. Esses podem prevenir contra sobretensões, sobrecorrentes, falhas de isolamento, aquecimentos ou outras condições anormais de operação, sempre que for área de risco ou sujeita a riscos. Isso é muito importante, né, nesse apanhado da NR10 que eu estou fazendo para vocês. Isso é muito importante. Sinalização de segurança. Nas instalações e serviços em eletricidade, deve ser adotada sinalização adequada, de segurança, destinado à advertência e à identificação, conforme estabelecido pela NR25 de sinalização. Na aula 1, eu coloquei para vocês algumas placas de sinalização e coloquei lá para vocês que também essas sinalizações de segurança, elas ajudam nas medidas de controle coletiva. Também ajuda na medida de controle coletivo. Mas na NR10,
né? Você tem um item dizendo que nas instalações e serviços com eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência, né? A advertência e a identificação. Essas placas de sinalização são construídas conforme a NR 25. Procedimentos de trabalho. Com os serviços executados em instalações elétricas, devem ser planejados, gente, e realizados em conformidade com os procedimentos de trabalho específicos da NR10. Devem ser padronizados os procedimentos de trabalho, com descrição bem detalhada de cada tarefa e, gente, importante, assinado por um profissional que atenda a NR10, item 10.8. Procedimento de trabalho é muito importante. Os serviços que são executados em instalações elétricas devem ser planejados e realizados em conformidade com procedimentos específicos, né? E assinado por um profissional que atenda a NR10. Bom, continuando um pouquinho, os procedimentos de trabalho devem conter, no procedimento de trabalho, tem que ter o objetivo, o campo de aplicação, a base técnica, as competências e responsabilidades, disposições gerais, medidas de controle e orientações finais para os trabalhadores que estarão executando aquele procedimento de trabalho. Isso é muito importante. Os procedimentos devem conter um objetivo, campo de aplicação, base técnica, competências e responsabilidades. Continuando ainda, sobre os procedimentos de trabalho, segundo a NR10, item 10.8, os procedimentos de trabalho, eles devem, né, na verdade, os procedimentos de trabalho, o treinamento de segurança e de saúde e a autorização de que trata o item 10.8, eles devem ter a participação em todo o processo de desenvolvimento do serviço, especializado de engenharia e de segurança e medicina do trabalho. Isso é muito importante ficar bem claro. Situação de emergência. As ações de emergência que envolvem as instalações ou serviços com eletricidade devem constar no plano de emergência da sua empresa. Isso é muito importante e deve ser atentado conforme coloca a NR10. Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros a acidentados, né? Especialmente por meio de reanimação cardiorrespiratória. Então, veja bem, os trabalhadores autorizados eles devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros a acidentados, especialmente por meio de reanimação cardiorrespiratória. Isso é muito importante, que é a situação de emergência, conforme estabelece a NR10. Então, os trabalhadores têm que estar treinados, né, para fazer um resgate, né, e prestar os primeiros socorros. Ainda sobre a situação de emergência, a empresa deve possuir métodos de resgate, em caso de acidente, padronizados e adequados às suas atividades, disponibilizando os meios para a sua aplicação. Isso é o que é estabelecido pela NR10. Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a manusear e operar equipamentos de prevenção e combate a incêndio existentes nas instalações elétricas, né, como nós vimos anteriormente. Habilitação e capacitação dos trabalhadores. É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar a conclusão de curso específico na área elétrica reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino. Então, diploma, registrado pelo MEC e tudo mais. Isso é considerado trabalhador qualificado. É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. Muito importante isso. Ainda continuando na habilitação, a capacitação só terá validade para a empresa que capacitou e nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado.
Bom, são considerados autorizados os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados com anuência formal da empresa. Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem ter essa condição consignada no sistema de registro de emprego da empresa. Segurança e sinalização, continuando. Nas instalações e serviços em eletricidade, deve ser adotada sinalização adequada, como vimos anteriormente pela NR 26. A identificação de circuitos elétricos, travamentos e bloqueios de dispositivos e sistema de manobra, restrição e impedimento de acesso, a delimitação de áreas, sinalização de área de circulação, isso são sinalizações de segurança importantes. Chave geral, exemplo de algumas delas, painel de eletricidade, perigo, somente pessoal autorizado, são sinalizações de segurança. Risco de choque elétrico. Bom, e assim a gente encerra o conjunto de 3 aulas utilizando sobre a NR10. É uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. É uma norma que traz algumas informações para os trabalhadores que estão em contato com a eletricidade. E se vocês sabem que todo curso de NR10, você tem que entender um pouco dos primeiros socorros em caso de acidente elétrico. Eu vou passar bem rápido para vocês, coisa de 2 minutos, um pouquinho de primeiros socorros. É uma primeira parte, eu vou continuar com essa aula, onde a Marina Duque, que é a minha filha, ela está já indo para o 3º ano de medicina, ela vai mostrar um pouquinho de primeiros socorros em caso de acidente com choque elétrico. Depois nós vamos produzir mais vídeos mostrando para você que está trabalhando com eletricidade o que vocês devem fazer numa situação de acidente elétrico que nós temos que evitar. A NR10 está aí para a gente poder seguir corretamente. Veja. Oi pessoal, eu sou Marina, estudante de medicina, e hoje eu vou ensinar alguns passos para quando uma pessoa sofre um acidente por choque elétrico. Bom, quando a pessoa sofre um acidente elétrico, é importante que você verifique se ele ainda se encontra conectado em alguma fonte de energia. Se não, você já pode manuseá-lo. Então, primeiro passo, você verifica se ele está consciente, se possui queimaduras, lesões neurológicas, Caso ele esteja consciente, é importante que você o acalme, se mantenha perto e busque o serviço de emergência, 192 no caso do SAMU. Caso esse paciente esteja inconsciente, é importante que você verifique a pulsação dele. Então, você pode verificar no caso do pulso carotídeo ou pulso radial. Se esse paciente se encontra com um pulso fraco, você pode iniciar algumas manobras de massagem cardíaca. É importante ressaltar que caso você não tenha segurança de realizar a manobra, espere o serviço de emergência chegar. Caso você se sinta na segurança, você vai pressionar o peito da vítima e realizar o processo de massagem cardíaca. Importante também lembrar que a pessoa precisa estar numa superfície plana e dura, não pode ser na cama, tem que ser no chão, e você vai fazer 100 pressões por minuto, até que o serviço de emergência chegue. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. Na verdade, hoje eu venho mostrar aqui para vocês como que vocês vão acessar as provas do curso de eletricista residencial. Aqui tem o link da nossa página aqui da Universidade da Elétrica. A Universidade da Elétrica montou um ambiente virtual e a aula de hoje é para mostrar que vocês devem cadastrar na plataforma, para fazer a prova do curso de eletricista residencial, gerando o diploma de forma automática. O custo disso é apenas o custo do diploma, que será cobrado R$ 30
para cada geração de diploma. E vocês terão 4 chances para fazer a prova. Vocês podem olhar aqui ao meu lado, tem o site para acessar para fazer essa prova, https://ava.iptengenharia.com. Veja na sequência o nosso vídeo mostrando o procedimento. Vocês já podem antecipar esse procedimento e já cadastrarem vocês que estão fazendo o curso. Eu vi que já tem muito acesso ao curso do canal da Universidade da Elétrica, que é o curso de eletricista. As 10 aulas já estão prontas e vão ser liberadas a cada 2 dias. Veja na sequência como que vocês devem proceder. Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês o nosso novo ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. Nessa plataforma vocês poderão ter acesso aos cursos que tanto são disponibilizados no canal ou que os que poderão ser futuramente ministrados diretamente por aqui. Essa plataforma foi criada com o intuito de facilitar o acesso do curso e gerar certificados de conclusão automaticamente para vocês. Nós vamos ensinar desde como é feito o cadastro, o acesso às aulas, as avaliações e até a geração do certificado de conclusão. Beleza? Então bora lá. Bem pessoal, então o primeiro passo aqui é a gente fazer o acesso à plataforma. Ela pode ser acessada tanto pelo link que está aqui abaixo na descrição do vídeo, quanto pela barra do navegador, escrevendo ava.iptengenharia.com, vocês já vão ter acesso ao ambiente virtual aqui. Daqui, a gente já vê aqui os 2 cursos que estão disponíveis, o primeiro que já está sendo ministrado pelo professor Luciano no canal Universidade da Elétrica, e esse curso aqui é apenas um teste para que a gente possa mostrar para vocês como que realmente funciona a plataforma, tá bom? Bem, dito isso, o segundo passo então é a gente fazer o cadastro na plataforma. Ela pode ser acessada aqui em cima pelo botão Entrar. Uma vez clicado aqui, ele já vai abrir aqui para você se identificar. Se você já tem o cadastro, só entrar aqui. Se não, é a primeira vez, clique em criar uma conta. Aqui você vai escolher um nome de usuário, uma senha, um endereço de e-mail, vai confirmar o endereço de e-mail, tenha certeza que você colocou o endereço de e-mail correto. O nome e sobrenome, que também tenho certeza que está correto, porque ele é que vai ser no seu certificado. Aqui a cidade, país, e clicar em criar uma conta. Uma vez criada essa conta, o sistema vai enviar para vocês um e-mail, e esse e-mail ele tem que ser confirmado para que a conta seja válida no nosso sistema. Confirmada a conta, você já tem acesso à plataforma. Eu aqui no caso tenho um usuário teste que eu vou usar para apresentar essa plataforma para vocês. Vou clicar aqui em usuário teste, vou acessar. E aqui no início a gente já tem aqui os cursos que foram acessados recentemente, quais os cursos que estão em progresso e tudo mais. Então vamos começar aqui. Se a gente voltar aqui para o início, a gente vê aqui os cursos que estão disponíveis. Se a gente voltar para o painel, é o painel de acompanhamento dos cursos e tudo mais. A gente tem até aqui uma barra de navegação, que vocês podem também andar por aqui. Se tiver algum arquivo privado que a gente tem que enviar para vocês, eles vão também constar aqui. E a gente pode agora fazer nossa inscrição no curso. Então, no caso aqui, a gente vai entrar aqui, curso Eletricista Residencial. Então, esse curso aqui, especificamente, é um curso que ele é totalmente gratuito lá no canal do YouTube. Agora, se você precisar de um certificado, você precisa de horas complementares e tudo mais, você pode fazer a requisição do seu certificado. No entanto, a gente aqui tem um custo para poder fazer toda essa emissão de certificado, então a gente cobra aqui um valor. No caso desse curso aqui especificamente, seriam R$30, tá bom? Então, para fazer o pagamento, basta clicar aqui em enviar o pagamento via PagSeguro. Ele vai levar aqui, uma vez informado aqui qual que é o e-mail, você vai clicar aqui em compra sem cadastro. Você não tem cadastro, você já tem cadastro PagSeguro, pode ser mais fácil você entrar com a sua conta, mas para a grande maioria das pessoas que não tem cadastro, vai ser comprar sem cadastro. Vai botar o e-mail, avançar, botou os dados de cartão de crédito, clica em concluir, e aí você já vai estar com o curso, já vai ter pagado pelo curso, assim que o banco aprovar o curso aí que está sendo comprado, tá bom? Clicando, ele já vai voltar aqui e vai ter feito a sua inscrição no curso. E aí você já vai ter acesso. Para, nesse caso aqui, no nosso teste, nossa demonstração, eu vou entrar aqui no curso teste, que eu já tenho acesso, e aí eu posso ver aqui, ó, aula 1. Então aqui, se a gente ver aqui, vocês podem tanto assistir as videoaulas diretamente aqui pela plataforma, clicando aqui em tocar o vídeo, ele já vai entrar aqui no vídeo, vocês podem ver por aqui. Caso vocês estejam vendo pelo YouTube, basta que vocês abram a aula e cliquem já em próxima atividade, aula 2, para que a plataforma entenda que você já viu essa aula, ok? Clicando aqui em próxima atividade, aula 2, nós temos aqui a aula 2, vocês podem também ver a videoaula por aqui ou pelo YouTube, tanto faz. E aí sim, vocês podem fazer a avaliação assim que vocês terminarem a última aula. No caso desse curso aqui seriam 10 aulas. Terminando as 10 aulas, vocês podem clicar aqui em próxima atividade do módulo. Para esse curso aqui específico, vocês têm que ter uma nota média 7,
então vai ter que ser feita uma prova. Então aqui no caso eu fiz aqui um teste, eu tirei nota 5, ele não me dá a opção de gerar o certificado, porque eu ainda não tirei a nota mínima necessária. Então eu vou, nesse caso aqui vocês têm 4 tentativas, então, e o método de avaliação vai ser a nota mais alta. Então, tendo isso, vocês podem fazer 4 tentativas para poder fazer essa prova. Então eu vou clicar aqui em marcar, fazer outra tentativa, e dessa vez eu vou acertar todos para que vocês possam ver. Então aqui, ó, vocês vão ler a questão, as questões podem ser tanto múltipla escolha, quanto questões VUF, questões verdadeiro ou falso, né? Então aqui, ó, nesse caso aqui, essa questão é verdadeira, vou clicar aqui em verdadeira, se você achar que é verdadeiro, próxima página. Esse texto aqui é falso, então vou clicar aqui em falso, e eu vou finalizar minha tentativa. Ele vai perguntar, você quer enviar tudo e terminar? Sim, eu quero enviar tudo e terminar. E aí, opa, eu tenho aqui meu estado finalizado, a hora que eu concluí, o tempo que eu gastei para poder fazer minha prova, e quanto que eu tirei. Então eu tenho aqui, ó, 10, o máximo de 10, eu tirei 100% na prova. Então tá aqui, ó, ele indica aqui quais são as questões que você acertou, quais que você errou. E eu tenho aqui um feedback da questão, se for necessário, vai aparecer um feedback, você acertou, você errou, ou alguma coisa do estilo. Beleza, agora que eu já tenho média 7, mínima, ele já abriu aqui, ó, próxima atividade, meu certificado. Então posso clicar aqui, eu tenho aqui, ó, meu certificado. Pressione o botão abaixo para visualizar o seu certificado. Então na hora que você clicar, ele já vai abrir aqui o seu certificado, juntamente com o QR Code, para comprovação de veracidade do certificado. Então ele já vai abrir aqui o seu certificado. Nesse caso aqui não tem nada escrito, porque é apenas um teste. Então eu vou fechar aqui e pronto. Nisso eu concluí o meu curso com sucesso. Então se eu entrar aqui, ó, ele já tem aqui, ó, a tentativa que eu fiz, meu certificado, preciso acessar meu certificado de novo. Então se eu vier aqui, entrar aqui em curso, eu tenho acesso aqui ao meu certificado. O certificado ele fica aqui guardado com a gente durante um tempo, para que vocês possam, se por acaso perder, a gente ainda vai ter aqui uma cópia do seu certificado. Clicou aqui em obter o certificado, ele vai abrir aqui novamente o certificado, e vocês vão ter aqui acesso a isso. Ok? Então vou voltar aqui para o curso, e esse aqui foi a nossa demonstração do curso da nossa plataforma, do ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, tá bom? Espero que vocês todos gostem, e a gente fica aguardando aqui o cadastro de vocês na nossa plataforma. Muito obrigado, até logo, boa noite.